Olá, pessoas! Seja bem-vindo você que está aí nos acompanhando desde o primeiro vídeo do Porquê Sonhamos. Estamos aqui mais uma vez para continuar na parte 3 do Porquê Sonhamos e hoje sou eu, se você notou, que estou começando a falar, porque Lígia é articulista, mas hoje a pergunta é para ela. Eu falei no último vídeo... Você não me avisou. Pode ir, vai. Gente, Lígia, olha... A pergunta é pra ela, sabe? Porque eu falei no último que, então, o sonho tem a ver com a organização da vida mental e a organização da vida mental tem a ver com a organização das emoções, certo? Certo. Lígia, então eu queria perguntar pra você, assim, na sua opinião, o que significa, na sua experiência de sonhante, analisante, na sua experiência de pessoa que faz análise há tanto tempo, que tem uma experiência de analisar o sonho, de usar do sonho para entender a sua integridade, da sua vida mental, enfim, dos seus desejos, era disso que a gente estava falando, né? Da relação do que é meu, do que é interno, do que é externo, do que é meu, do que é do outro. Como que o sonho funciona para você nessa sua experiência de conhecer sobre o seu saber inconsciente, que era isso mesmo que o Freud, né, inaugurou. O sonho pra mim é aquele cara ou aquela moça que vai dizer de uma maneira indireta aquilo que você perguntou. Como assim? Quando eu, por exemplo, eu sonhei muito recentemente com uma resposta, na verdade. Resposta? É uma resposta é uma inquietação. Não vou falar aqui pra vocês, gente. Mas o que eu quero dizer é que o sonho é íntimo. Então, isso também. Porque sim, tudo é inconsciente, é íntimo. Não vou contar aqui pra vocês o meu sonho, mas eu vou dizer que... aí tem pessoas que gostam de contar o sonho também, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, é como se ele desse sequência a uma pergunta ou uma questão ou uma inquietação provocada dentro do ambiente analítico. Então, para mim, esse sonho específico que eu estou pensando agora, ele foi meio que direcionado como se fosse um complemento de pensamento ou uma peça que vai entrar para eu me questionar ainda mais desse mistério. Você reconhece isso? Só para assim, esclarecer um pouco. Você reconhece isso que eu estava dizendo, que é a organização da vida mental tem a ver com encaixar as memórias atuais, recentes, com o que eu já tenho de memória na minha vida e planejar o futuro. Então, o sonho, você está dizendo que ele se encaixa numa questão, em análise, ou você vê se perguntando alguma coisa na sua vida. Será que eu ainda quero isso em mim? Será que eu quero mudar alguma coisa na minha vida? Sim. E aí o sonho vem para te responder sobre isso? Sim, ele vem. É isso que você está dizendo, Lígia? Talvez ele seja uma construção da resposta, digamos assim, mas ele traz elementos que a partir desse elemento do meu discurso eu vou desmembrando, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu, posso também utilizar de outras pessoas. Eu tenho um amigo meu que, por ter uma confiança, por saber que sonho é algo precioso, isso é muito bonito. Um saber consciente. Ele conta pra mim os sonhos dele. E são sonhos maravilhosos. E eu penso assim, poxa, que repertório bonito que ele tem em termos oníricos, em termos de sensibilidade. Então ele tem sonhos que parecem clipes de música. Porque também faz parte da subjetividade. Você está me lembrando outra coisa que é importante falar sobre a função do sonhar, que hoje cada vez mais tem estudos nessa área, que é a relação do sonho com a criatividade. Saiu um trabalho recente dizendo que, que estudou os grandes inventores da história da humanidade, que eles tiveram a sua ideia para inventar alguma coisa durante um sonho. Então, durante um sonho, a gente tem um insight. É mais ou menos isso que você está dizendo, e nós estamos aqui numa roda de insight, gente. Verdade. Eu acho que sim. Eu acho que o sonho, ele dá pistas daquilo que já há em nós, ou alguma pergunta, ou algum pensamento, uma inquietação. Você estava falando de emoções. Sim. Inquietações, angústias, alegrias, desejos. Eu lembro era da menina das framboesas que sonhou que comia do Freud, era framboesas, ou eu não lembro direito, cerejas, não sei, mas que ela comia muitas cerejas no sonho, uma coisa assim, gente, não sei a fruta, mas o importante é que no sonho ela se refastelava, talvez, de um desejo dela que ela não conseguiu. Refastelava, Lígia, por favor, nos explique o que é refastelar. Ela gente, Lígia está mais do que filósofa.
assim, Erudita. com uma erudita. Como se o sonho permitisse a ela vivenciar aquilo que não foi possível na vigília. Realizar um desejo. O Freud é famoso por isso. Tanto é que saiu dele, né? O sonho é a realização de um desejo. No caso clínico, né? O problema ou a solução é que o Freud encontrou relação disso com a sexualidade, né? Eu acho que não à toa tem preconceito em relação a isso, né? Porque é como se fosse só a realização de um desejo sexual. Mas tem uma coisa que o Freud fala num texto que é de 1893, que é de antes mesmo dele ter escrito a interpretação dos sonhos em 1900, que é assim, o sonho depende, a gente está falando aqui do que é externo, do que é interno, o sonho depende de um desejo de dormir, porque eu preciso, o sono, né, depende de um desejo de dormir, eu preciso não querer dar atenção para os estímulos que estão ao meu redor. Não só para os estímulos que estão ao meu redor, mas para os estímulos que estão internamente. Sim. Na minha atividade mental, eu preciso querer dormir e não dar atenção para esses estímulos. Enfim, e aí quando eu quero dormir, a probabilidade, quanto mais a gente dorme, maior a probabilidade da gente sonhar. Sim. Então, e o sonho, ele acontece mais na segunda metade da noite. Então, quanto mais a gente dorme, mais tempo a gente dorme, maior a probabilidade da gente acordar durante um sonho, porque segunda metade da noite a gente sonha mais. E a gente se lembra mais por isso. O que acontece? Então eu vou aqui para dizer assim, para explicar também por que sonhamos, eu vou explicar o que acontece quando a gente se priva de sonhar. Então espera um pouquinho. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Ai, gente, tá bom. Mas deu para entender que é isso, o sonho ele tem essa organização das emoções, né? E das inquietações. Que acontecem em análise, que a análise, a psicanálise tem essa função, né, de rever as inquietações, de rever os desejos. E aí, você falou disso hoje pra gente, né, Lígia? Quem vai fazer o resumê hoje do que a Lígia disse sou eu. Lígia disse que em análise ela encontra com um conteúdo no sonho que diz respeito sobre o que ela quer rever na vida dela. Sim. Sobre o que ela quer decidir pro futuro na vida dela, se vai continuar ou não. Certo? Continue conosco. Até a próxima.